Continuamos aqui a nossa discussão falando sobre como gerar informação a partir de um conjunto de dados grupos. Né? Então, a gente discutiu a gerar tabelas, como distribuição de frequências, né? Ou gráficos, que sintetizam e comunicam de maneira mais ágil, mais fácil, um conjunto de dados grupos. Mas existe uma maneira ainda mais simples e mais barata de gerar essas comunicações. É possível ainda tornar a comunicação mais efetiva, né, entre gestores. É possível ainda trabalhar com números que sozinhos conseguem sumarizar o desempenho de um sistema ou sumarizar a variabilidade de um fenômeno. Tá? Eu vou começar falando para vocês sobre medidas de posição. Então, por exemplo, uma média é uma medida de posição. Então, eu posso, por exemplo, definir uma meta de que ao final de um curso eu deseje ter uma nota média acima de 7. Essa seria a minha meta. Alcançar um número, né, que representa, por exemplo, a variabilidade das minhas avaliações e que esse número em média, né, esse número médio alcance um valor superior a determinado patamar. Então é mais fácil você definir diretrizes, definir metas, é mais fácil, é mais barato você comunicar entre pessoas um número do que aquele conjunto de coisas que se envolve em uma figura e uma tabela, né? É muito mais barato você fazer trafegar, por exemplo, pela rede um número do que uma tabela ou uma figura. O seu documento vai ficar mais enxuto, né? Vai ocupar menos espaço você trabalhando apenas com um número que representa a variabilidade que você está estudando do que uma tabela ou com figura. Né? Aí onde entram as medidas estatísticas. Então agora eu falo para vocês sobre medidas de posição. Elas nos auxiliam a inferir sobre o resultado de determinada variável, né? A prever o resultado de determinada variável ou até diagnosticar o resultado de determinada variável. Uma dessas medidas é a média. Depois eu converso mais um pouco e falo sobre a incerteza que está girando em torno desses números, a partir de medidas de dispersão. Mas, por enquanto, vamos conversar sobre as medidas de posição. Vou falar sobre 3 delas. A primeira é a moda. E o que é a moda? A moda é aquele valor que mais aparece no seu conjunto de dados. Então, ela tem muito a ver, com aquele conceito de moda que a gente está acostumado a escutar. A gente escuta e vê através das grandes mídias, aquilo que é mais comum, aquilo que é mais frequente, aquilo que mais aparece. Então, se eu tenho um conjunto de dados, a moda é aquele valor mais frequente. Primeiro passo, eu construo então a distribuição de frequências da minha variável e a partir dessa distribuição de frequências, eu vejo qual foi aquele valor, aquela categoria que mais apareceu. Essa vai ser a minha moda. Muito fácil de calcular se você estiver diante de dados ou de variáveis que sejam qualitativas. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma variável sexo, eu tenho um conjunto de observações sobre a variável sexo. Então, 0 pode ser feminino, 1 pode ser masculino. Quando eu construo a distribuição de frequências aqui, o 0 ele apareceu 4, 5, 6 vezes, enquanto que o 1 apareceu apenas 4 vezes. Ou seja, o 0 foi mais frequente do que o 1. Então, se eu fosse prever o sexo do 11º indivíduo que eu vou estudar, eu preveria que vai ser do sexo feminino, se o 0 representa o sexo feminino aqui. Então fica mais fácil você olhar para o futuro e chutar o que vai acontecer no futuro a partir do que mais frequentemente ocorreu até o momento. Um outro exemplo aqui, usando degradação, me permite destacar sobre uma outra característica de moda. A moda ela pode acontecer de maneira única ou de maneira duplicada. Eu posso ter situações unimodais, eu posso ter situações bimodais, trimodais e assim por diante. Como assim? Quais foram as categorias que mais apareceram? Nesse exemplo de degradação, o 0 ele apareceu 1, 2, 3, 4 vezes.
assim como o 2 apareceu 1, 2, 3, 4 vezes. Então, tanto o 0 quanto o 2 foram os possíveis resultados mais frequentes. Né? O 1 apareceu apenas 2 vezes, então ele não pode ser eleito como módulo. Essa é uma situação bimodal. Então, se a variável é qualitativa, é muito fácil de você obter a módulo. Constrói-se a distribuição de frequências e dessa distribuição de frequências você elege aquelas categorias que foram as mais frequentes. Essas vão ser a sua módulo. Tá? Como eu vim falando antes, a depender do tipo de variável, você dá um encaminhamento para o seu estudo ou outro encaminhamento. Para a moda não é diferente. Para a variável qualitativa, a gente já viu que é simples. Para a variável quantitativa, que apresenta valores dispersos, como, por exemplo, é comum em variáveis quantitativas contínuas, como esse exemplo aqui que a gente tem, da variável tempo de aposentadoria, que a gente já vem estudando antes, né? Os valores praticamente não se repetem, a gente vai tentar seguir o caminho de construir a distribuição de frequências, né? Construindo lá os intervalos. E depois que a gente constrói os intervalos, a gente elege aquele intervalo que foi o mais frequente. E desse intervalo a gente obtém ali um número que o represente. E esse número vai ser lido como a moda. Então a gente continua procurando por aquela categoria, nesse caso para variáveis quantitativas, né? Valores muito dispersos, né? Aquela categoria, aquele intervalo que foi o mais frequente, e daquele intervalo a gente usa algum cálculo, alguma álgebra, né? Para poder eleger a nossa moda. A estrutura gráfica seria mais ou menos desse tipo aqui. Ó. Essa estrutura, esse cálculozinho, ele foi sugerido por Xaber, né? Então, qual foi a ideia de Xaber? Ele imaginou que a moda seria aquele número eleito lá da distribuição de frequências envolvendo a categoria mais frequente, no caso, vai ser aqui no nosso histograma, aquela coluna mais alta, não é? Vai envolver um intervalo que teria um número nesse intervalo, que seria a nossa moda. Tá? Então, qual foi a ideia de Xaber? A princípio, pegar o ponto médio desse intervalo seria uma boa representação. Só que Xaber quis ir além. Terminou construindo uma moda mais interessante. Uma moda que termina sendo mais acurada do que o simples ponto médio, um pouco mais sofisticada. Qual foi a ideia de Xaber? Né? Então, ele passou uma reta entre um ponto que envolve o limite inferior desse intervalo mais frequente. Eu vou chamar esse intervalo mais frequente de intervalo modal. Né? Esse vai ser meu intervalo modal, que envolve a maior frequência. Ele vai ter um limite inferior. Então, Xaber passou uma reta entre esse ponto L de limite inferior e a altura da frequência anterior à frequência modal, né, ao intervalo modal. Então, ele tentou ali construir uma ponderação entre os intervalos que estão em torno daquele intervalo que foi o mais frequente. Tá? Então, ele pega esse ponto que envolve L e a frequência do intervalo anterior ao modal, faz com que constrói uma reta que passe por esse ponto, também pelo ponto que envolve o limite superior do intervalo modal e a frequência do intervalo modal. Né? Então, o FREC A vai ser a frequência do intervalo anterior ao modal, o FREC M vai ser a frequência do intervalo modal. Ele passa uma reta por esses dois pontos. O limite superior do intervalo modal vai ser, então, L, que é o limite inferior, mais o H, que é o valor da amplitude do intervalo modal. Né? A ideia da amplitude a gente já trabalhou antes, né? Quando eu expliquei para vocês como construir distribuições de frequências para variáveis quantitativas, em especial as contínuas. Tá? Então, ele traçou essa reta e traçou outra reta, que agora toca no ponto L de frequência do intervalo modal e também passa pelo ponto L mais H, que é o limite superior do intervalo modal, e a frequência do intervalo posterior ao intervalo modal. E o ponto de encontro entre essas duas retas, né, quando ele isola, quando ele faz a reta y1 equivaler à reta y2 e isola esse x, ele obtém esse resultado aqui. Né? Então, foi a moda que Xaber pensou. E vocês percebem que, se por um acaso a frequência dos intervalos vizinhos ao modal fosse igual, né, a frequência igual à frequência do outro, por exemplo, eu tivesse essa altura aqui na frequência posterior,
Então, o ponto de encontro entre as duas retas seria justamente o ponto médio, né, desse intervalo modal. Quando o intervalo anterior apresenta uma frequência maior do que o intervalo posterior, então o ponto de interseção ele é aproximado do limite inferior do intervalo modal. Então, qual foi a ideia aqui? Né? Ele ponderou as frequências dos intervalos vizinhos, e aquele intervalo que tiver uma maior frequência vai tender a atrair a moda de Zuber para ele. Né? Se aproximar essa moda dele. Então, em resumo, né, falando um pouco mais da moda de Zuber, quando eu isolo esse x, eu tenho essa equaçãozinha aqui, olha. Envolve o quê? O L, que é o limite inferior do intervalo modal, envolve dois deltas aqui, no caso, o delta A seria a diferença entre as frequências do intervalo modal e a frequência do intervalo anterior. O delta P seria a frequência do intervalo modal menos a frequência do intervalo posterior, né? Eu tenho aqui uma razão que envolve delta A sobre a soma de delta A com delta P, e essa razão é multiplicada pelo comprimento do intervalo modal, né? A amplitude do intervalo da classe modal. Então, depois dessa conta, é muito comum que a gente tenha ali um valor envolvendo algumas casas decimais. Na parte inteira é muito comum que aconteça isso, envolvendo algumas casas decimais. Se por um acaso a variável for discreta, aí a gente pode, então, arredondar para um inteiro mais próximo. Então, deixa eu trabalhar essa questão, ou essa formulação da moda, envolvendo um exemplo, por exemplo, a distribuição de frequências para os juros da poupança em um dado período de tempo. Eu tenho aqui 10 unidades de tempo, por exemplo, 10 meses, e tenho aqui os juros da poupança vigentes em determinado banco, né? Determinada unidade de gerenciamento de finanças. Né? Então, aqui eu tenho as categorias, né, dos juros em percentual, né? Então, de 0,3% a 3,5% aconteceu em 3 ocasiões, de 3,5% a quase 6,7% aconteceu em ocasiões, de 6,7% a 10% aconteceu em 2 ocasiões. Então, eu tenho uma amostra aqui, tamanho 10, essa é a minha distribuição de frequência. Tá? Então, o primeiro passo para calcular a moda de Zuber é identificar qual é o nosso intervalo modal. Aí vocês percebem que o intervalo mais frequente foi esse que parte do 3,5 e é menor do que 6,7. A frequência dele foi de 5. Tivemos uma frequência de 5 aqui. Tá? Então, deixa eu eleger aqui, deixa eu destacar esse intervalo modal. Nosso intervalo modal ele parte do 5 e quase toca o 6,7. O limite inferior desse intervalo modal, então, é 3,5. A amplitude desse intervalo modal, ou seja, o comprimento do intervalo modal, é 6, 7, 5, vai me dar 3,2. Então, nós já temos o limite inferior, nós já temos o comprimento do intervalo modal. A frequência do intervalo modal foi de 5. A frequência do intervalo anterior foi de 3, ou seja, o intervalo anterior ao modal teve uma frequência de 3, o intervalo posterior teve uma frequência de 2. E desses valores, eu consigo calcular o ΔA, que é a diferença entre a frequência do intervalo modal e a frequência do intervalo anterior ao modal. Isso aqui vai me dar menos 3.
dá 2. Eu tenho também o ΔP, que é a diferença entre a frequência do intervalo modal e a frequência do intervalo posterior. Vai ser agora 5 menos 2, vai ser 3. Então a gente percebe aqui que o intervalo anterior ele tem uma frequência menor, então a tendência vai ser que o valor da moda seja mais próximo do 3,5 do que do 6,7. Não seria então um ponto médio entre esses dois valores, não é? Para concluir, a moda de Zuber seria igual ao limite inferior mais a razão entre ΔA mais ΔP, que é essa razão vezes a amplitude desse intervalo modal, que seria igual a 3,5 mais o ΔA, que dá 2, sobre o ΔA mais o ΔP, que dá 5, vezes o comprimento do intervalo modal, que é 3,2. Isso vai ser equivalente a 4,78. Então percebam que o 4,78 ele está dentro do intervalo modal, ele ficou mais próximo daquele intervalo que foi o mais frequente, não é? Ele ficou mais próximo do limite inferior, que é 3,5, do que o limite superior, que é 6,7. Ligeiramente mais próximo desse limite inferior aí. Tá? Outra coisa interessante a destacar é que se por um acaso a gente tivesse uma função que nos permitisse modelar o comportamento do histograma, imagine a situação da gente conseguir fazer com que o H, que é o comprimento desse intervalo, tendesse a zero. Né? Então a gente ia tender a ter um comportamento cada vez mais suave no nosso histograma, supondo que a gente tenha um conjunto de observações muito grande. Né? Então, se a gente conhecesse essa função, bastaria obter o ponto máximo dessa função. Então, por exemplo, se essa função é continuamente diferenciável, eu não tenho restrições em relação aos valores da variável que estou estudando, então bastaria derivar e igualar a zero. Se ela tem pontos de máximo, os pontos de máximo vão ser também aqueles pontos em que a derivada equivale a zero. Então, a moda nada mais seria também, diante de uma função que explica a nossa distribuição de frequências, o que modela o nosso histograma, seria o ponto de máximo dessa função. Então, vamos falar agora sobre mediana. O que é a mediana? A mediana é mais uma medida de posição, que opera um pouco diferente da moda, enquanto que a moda separa aquele valor que seria mais provável, mais frequente. A mediana é aquele valor que separa os dados ordenados ao meio. A ideia de ordenação é super importante. Então, primeiro você coloca os dados em ordem. Tem aqui os dados brutos, apresentados de maneira usualmente desordenada. Você os coloca em ordem e depois deles em ordem você pega aquele valor que ficou na posição central. Quando o número de observações é ímpar, é muito fácil você identificar a mediana, porque vai existir um valor central que vai separar os dados exatamente ao meio, metade abaixo dele e outra metade acima dele. Vai ser o valor que fica na posição n mais 1 sobre 2, onde n é o tamanho da nossa amostra. Então, por exemplo, se eu tenho 7 observações, depois que eu coloco os dados em ordem, o indivíduo que fica na posição 7 mais 1 sobre 2, ou seja, a posição 4, seria o indivíduo que vai representar ali aquele valor que separa os dados ao meio, ou a mediana. Caso contrário, se por um acaso o tamanho da nossa amostra não for ímpar, então a gente faz uma operação entre os valores que ficaram ali no meio. Os valores ficaram na posição n sobre 2 e n sobre 2 mais 1. Então, por exemplo, se eu tenho 10 observações, vou realizar uma operação entre os indivíduos que ficaram na posição 5 e na posição 6 dos meus dados ordenados. Eu tenho aqui um exemplo para ajudar a gente nesse entendimento. Olha, no exemplo de degradação, que é uma coisa importante sobre a mediana,
Se ela primeiro precisa que a gente coloque os dados em ordem, então a minha variável não pode ser simplesmente nominal. Tem que existir um significado, pelo menos ordenação ali, os possíveis resultados da variável. Né? Ela tem que ser pelo menos ordinal. Falar nisso, a moda, por sua vez, pode ser aplicada a qualquer tipo de variável, né? Já que ela trabalha com a distribuição de frequência. Então, para a mediana, eu coloquei aqui os dados de degradação em ordem. Na verdade, aqui eu tenho 11 observações. Olha, 4 vezes aconteceu o nível 0, 2 vezes aconteceu o nível 1 e 5 vezes aconteceu o nível 2. Então, se eu tenho 11 observações, a mediana vai ser exatamente aquele valor central que separa os dados ao meio. Então, esse valor, que é o valor 1 aqui, ele separa metade dos dados abaixo dele e outra metade acima dele. E fica exatamente na posição 6. Ou na posição N mais 1 sobre 2. Né? Já que eu tenho 11 observações aqui. Minha mediana, o valor que separa os dados ao meio seria o valor 1. Tá? Já para o caso tempo de atendimento, agora eu tenho 10 observações. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. Então, eu vou ter ali um valor, de fato ele não existe ainda aqui, que vai separar os dados ao meio. Metade vai ficar abaixo desse valor e metade vai ficar acima dele. Então, alguma coisa ali, ó, entre a posição 5 e a posição 6 vai precisar acontecer. E é o que é muito comum da gente fazer. Né? A gente pega o ponto médio entre esses valores centrais. Tá? Então, se eu tenho 10 observações, eu pego a observação está na posição 10 sobre 2, né? Na posição 5, e a que está na posição 10 sobre 2 mais 1, pelo da posição 6. E o ponto médio entre esses dois valores vai ser o 4,05. A mediana, diante de um conjunto de dados brutos, ela é bem mais simples de se obter do que, por exemplo, a moda. Tá? Quando você tem que construir distribuição de frequência e tudo mais, né? Na mediana você só precisa ordenar os dados. Agora, para isso, você precisa que os dados sejam pelo menos ordenados. Tá? Variável seja pelo menos ordinal. Seguindo com a ideia de mediana, vou falar um pouco sobre quartis e sobre quantis. Generalizam a ideia de mediana. A mediana ela separa os dados ordenados ao meio. O que seriam os quartis? Quartis seriam valores que separam os dados em 4 pedaços de igual tamanho. Tá? Então, você tem a sua amostra, você ordena a sua amostra, você vai separar essa amostra em 4 pedaços. Cada um desses pedaços vai ter exatamente a mesma quantidade de observações. Então, você vai ter aí 3 quartis. Né? Você vai ter o primeiro quartil, e abaixo dele você tem um quarto das observações, e acima dele você tem 2 quartos. Você tem um segundo quartil, e abaixo dele você tem 2 quartos das observações, e acima dele você tem 2 quartos das observações, ou seja, metade para um lado e metade para o outro, ou seja, o segundo quartil conhecido como a mediana, e o terceiro quartil, que teria ali aproximadamente 3 quartos abaixo dele e 1 quarto acima dele. Tá? Ou, em outras palavras, se a mediana ela separa os dados ordenados em 2 metades, o primeiro quartil separa a primeira metade desses dados ordenados também pela metade, e o terceiro quartil separa a segunda metade dos dados ordenados também pela metade. Tá? Então, você tem ali valores acumulados de 1 quarto, né? 1 quarto, 2 quartos e 3 quartos. O que seria um quantil? Um quantil seria a generalização dessa ideia toda. Né? Posso querer qualquer fração abaixo de determinado valor. Quer dizer, eu quero uma fração P abaixo de determinado valor. Esse determinado valor vai ser o quantil P, é o conjunto de observações. Né? Então, posso estar interessado, por exemplo, no quantil 10%. Seria o que a gente chama de decil. Né? Então, seria o valor que abaixo dele você tem 10% das observações e acima dele você tem 90% das observações. Né? Posso estar interessado no quantil 1%, que seria o valor que abaixo dele a gente tem 1% das observações e acima dele
a gente tem 99% das observações. Eu faço um destaque para os quartis, porque a partir dos quartis a gente constrói o nosso box plot, né? Então, a caixa central ela envolve aqui, na linha intermediária, a mediana, na linha inferior, o primeiro quartil, na linha superior, o terceiro quartil. Vou tentar fazer aqui um exercício com quartis para ficar mais clara essa ideia. Né? Então, imagine um conjunto de dados sobre tempo desempregado até voltar a trabalhar. Né? Imagine esse conjunto de dados aqui. Nós temos 10 observações. Então, considerando a ideia de mediana, ela seria o valor que separa esses dados, essas 10 observações, ao meio. Então, seria alguma coisa entre o valor da posição 5 e o valor da posição 6. Então, vai existir um valor aqui intermediário A, que está na posição 5, que está na posição 6, vai representar ali o separador meio a meio do meu conjunto de observações. E aí, como a gente tinha conversado antes, né, esse vai ser o ponto médio dos valores centrais do meu conjunto de observações, já que eu tenho um número par de observações. Então, um ponto médio entre 4.8 e 4.9 vai me dar ali 4.85. É como se a gente tivesse sugerido um valor virtual, que não está presente na nossa amostra, né? E separaria os dados ao meio. Metade, ou seja, 5 das observações estaria abaixo desse valor, e a outra metade, 5 das observações, estaria acima desse valor. Tá? Então, a minha mediana seria aqui, ou o segundo quartil, seria 4.85. Qual seria o meu primeiro quartil? Tá? Qual é o valor que separa a primeira metade ao meio? Ora, a primeira metade tem 5 observações. Então, o valor que fica no meio desse conjunto ordenado, envolvendo essas 5 primeiras observações, é justamente o que está na terceira posição, 2.3. Ou seja, o 2.3 seria o meu primeiro quartil. Qual seria o terceiro quartil? Aqui eu tenho 5 observações. Qual é o valor que está no meio dessas 5 observações que estão ordenadas? Né? Seria o valor da posição 8, ou seja, o 5.3. Então, 5.3 seria o meu terceiro quartil. Ou seja, levando para o nosso gráfico que está em construção, né, o nosso box plot, eu teria aqui o eixo vertical, né, os tempos desempregados. Tenho aqui 3 marcações para esse eixo. Né? Eu tenho o primeiro quartil, que é o 0.3. Eu tenho o segundo quartil, que coincide com a mediana, que é 4.85. E tenho o terceiro quartil, que é o 5.3. Então, eu tenho aqui a caixinha do meu box plot. E o que é que eu chamo a atenção nessa caixinha? Né? Existe uma maior concentração de observações entre o segundo e o terceiro quartil do que entre o primeiro e o segundo quartil. Ou seja, entre o primeiro e o segundo existe uma maior dispersão dos dados. Né? A linha da mediana está muito mais próximo da linha do terceiro quartil do que do primeiro quartil. Quando eu apresentar as outras quantidades que se envolvem no box plot, eu vou completar esse desenhozinho com vocês. E a terceira medida de posição que eu apresento é a média. Talvez a mais conhecida dentre as medidas que eu venho falando, né, seja essa aqui. Né? Então, a média ela é conhecida também na física como centro de gravidade dos dados. Por que a gente usa esse termo? Né? Porque quando você tem valores que se destacam muito na média, esses valores terminam influenciando a média. Tá? Então, a média, matematicamente falando, nada mais é do que a soma das observações dividida pelo tamanho da nossa amostra. Né? Eu tenho aqui a fórmula genérica, cálculo da média. Eu vou utilizar esse x com uma barrazinha em cima, x barra, para poder representar a nossa média proveniente de uma amostra. Né? Então, considerando o tempo de vida aqui de um componente, eu simplesmente somo esses valores e divido pela quantidade de valores. Eu tenho aqui 10 observações, é uma amostra de tamanho 10. Então, termino obtendo 4.22. O que é que aconteceria com a média se ao invés de 10 eu tivesse o valor 100 ou 1000, né? Ou 1 milhão? Essa média ela seria drasticamente puxada
devido a esse valor especial, né? Esse valor diferenciado. É algo que não tende a acontecer, por exemplo, com a mediana e com a moda. Então, na mediana, eu coloco os dados em ordem. Então, imagine que eu pegue o valor máximo do meu conjunto de observações e troque, nesse caso aqui foi 10, né? Troque esse 10 por 1000, por 1 milhão, a mediana ela vai continuar sendo aquele valor que ficou no centro dos dados ordenados. Já a moda, do jeito que a gente trabalhou, ela envolve uma ponderação entre o intervalo mais frequente e os intervalos vizinhos. Então não interessa qual é que vai ser, por exemplo, o comprimento dos intervalos que vão além desses três ali intermediários, né? Modal e os vizinhos. Então tanto a moda quanto a mediana, elas não são tão sensíveis quanto a média em relação a esses pontos extremos. Tá? Por a média ser o centro de gravidade, valores especiais terminam influenciando. E é muito importante que a gente possa fazer essa comparação, porque nem sempre a média é uma boa medida. Por exemplo, em média, a renda do brasileiro é alta. Por que isso acontece? Porque no Brasil a gente tem uma desigualdade social enorme. Ou seja, existem poucas pessoas que ganham muito e muitas pessoas que ganham pouco. Embora que a maioria, ou seja, embora que a moda, ou embora que pelo menos metade, ou seja, a mediana, apresentem valores de renda baixos, o valor da média dessas rendas vai tender a ser grande. Por quê? Por causa de alguns poucos que têm uma renda muito elevada. Né? Então, imagine você trabalhar com uma amostra de indivíduos, né? Todo mundo ganha muito pouco e um indivíduo ganha muito. A média vai ser puxada para cima. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando trabalha com média diante de conjuntos de dados que envolvem muita variabilidade. E principalmente muita heterogeneidade, muita assimetria. Tá? E por fim, para poder fechar a nossa discussão sobre esse conteúdo, eu trago aqui um sumáriozinho de quando pode e quando não pode utilizar essas medidas estatísticas. Por exemplo, a moda ela trabalha com distribuições de frequência, né? Seja para variáveis qualitativas, seja para variáveis quantitativas. Se ela trabalha com distribuição de frequência, ela pode ser aplicada para qualquer tipo de variável. Já a mediana, ela requer a ordenação das observações. Então, variáveis nominais não permitem que a gente aplique a mediana, já que nas nominais você não tem sequer sentido de ordem nos possíveis resultados. Já para a média, a gente precisa sim que as variáveis sejam quantitativas. Tá? Se a mediana permite que pelo menos as ordinais possam ser utilizadas, para a média apenas as quantitativas. E aí a ideia dos quartis ela caminha junto com a ideia da mediana. Tá? Então, para pelo menos ordinais. E aqui a gente fecha o nosso conteúdo sobre tipos de variáveis, sobre medidas de posição. Eu te agradeço se você puder dar um like e se inscrever no nosso canal. Vai ser super importante para a gente.